Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com vocês um pouco da palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 26 até o 31, que diz assim a palavra de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então aqui o versículo 26, ele fala que Deus não escolheu segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, né? Porque muitos acham que para fazer a obra de Deus precisa ter muito entendimento, muito estudo, mas não é isso que está falando aqui. Deus não escolhe de acordo com critérios humanos, né? E podemos ver na vida de Abraão. Quero falar um pouquinho sobre este homem. A Bíblia diz que Abraão foi filho de um homem chamado Terá. E a sua família era natural de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Então, após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que no meio do caminho, eles pararam num lugar chamado Harã e ficaram morando ali. Só que Harã era uma cidade pagã. Assim como de Ur dos Caldeus, de onde eles saíram, Harã também era uma cidade idólatra. E eles param ali e ficam por muito tempo naquele lugar, até que Abraão sai novamente em direção a Canaã. Mas Abraão era um homem que provavelmente seria assim, improvável para ser usado por Deus, porque a sua família praticava a idolatria, né? Fabricavam deuses, viviam desse tipo de comércio. Então era um homem que não tinha a menor perspectiva de um dia Deus o chamar e transformá-lo. Mas isso aconteceu na vida desse homem. E hoje, quando nós estudamos sobre a vida de Abraão, o que nós aprendemos? Que ele se tornou o pai das nações, o pai da fé, um homem que soube esperar em Deus e fazer a vontade de Deus. Então, precisamos seguir esse exemplo de Abraão e esperar, aprender a esperar em Deus. E Deus o usou maravilhosamente. Podemos também falar sobre Moisés. Moisés foi filho de um casal de escravos. O seu nascimento se dá num período conturbado, em que havia um decreto condenando todos os nascidos do sexo masculino à morte. Sua mãe o esconde por 3 meses. E quando isso se torna difícil, ela o coloca num cesto betumado, né? E o esconde às margens do rio Nilo. E ali, aquele bebê, que ainda não tinha um nome, né? Ele é resgatado pela filha do faraó, exatamente aquele que decretou a morte de todos os meninos. E essa criança é levada para dentro daquele palácio, e ali ele é criado como príncipe,
dentro do palácio do homem que queria matá-lo. Então, o nosso Deus não convoca sábios segundo critérios humanos. Ele sabe com quem ele vai contar, com quem ele escolhe. E quando ele escolhe, ele capacita, né? Podemos ver isso na vida de Gideão. Gideão era um homem de visão limitada. Era um homem inseguro. Era um homem que se achava incapaz de realizar a obra de Deus. Mas o nome Gideão significa destruidor, guerreiro poderoso. Mas Gideão não tomava posse deste significado do seu nome. Mas a Bíblia afirma que Deus era com Gideão. E este homem se tornou um dos heróis da fé. Porque Deus o escolheu. E o que do ponto de vista do mundo é insignificante, é desprezado, o que é nada, é para Deus muita coisa. Gideão não teria a menor possibilidade segundo a visão humana, mas segundo a visão de Deus. Aquele homem era um guerreiro, um vitorioso, um herói para uma nação. Então, vamos continuar perseverando, porque Deus tem muito que te usar ainda, minha querida, meu querido irmão. Vamos pensar um pouquinho em Davi. Davi, filho de Jessé, rejeitado por seus irmãos, que entendiam que ser pastor de ovelha era um trabalho para pessoas fracas e sem valor. E Davi foi designado para cuidar das ovelhas de seu pai. E fez esse trabalho com todo o seu coração, com todo o amor. Pastorear ovelhas foi a maneira que Deus encontrou para preparar Davi para grandes batalhas. Deus estava ao lado de Davi todos os dias, enquanto ele guardava as ovelhas de seu pai. Lá em 1 Samuel 16, no versículo 7, está escrito assim, não atenteis para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Isso aconteceu quando o profeta Samuel entra à casa de Jessé, ali designado por Deus para escolher um novo rei de Israel. E o Senhor fala para Samuel, Samuel, não atenteis para a aparência, porque todos os irmãos estavam ali, homens grandes, homens fortes, guerreiros com suas espadas na mão, buscando impressionar o profeta, né? Aí Deus fala, olha Samuel, não atenteis para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor está olhando para o seu coração, minha querida. O Senhor está olhando para o seu coração, meu irmão. Fique preparado. Fique preparado porque Deus tem grandes coisas para fazer ainda na sua vida. Vamos aproveitar e falar também sobre o profeta Samuel. O profeta Samuel foi filho de Eucana, com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. E sua mãe, a Ana, durante um longo tempo, permaneceu estéril. Uma condição que lhe entristeceu muito, por não poder gerar filhos. E todos os anos, Ana subia a Siló com seu marido, para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. E em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que o entregaria seu filho ao Senhor, para ser um nazireu de Deus. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel, o qual veio a se tornar um sacerdote do povo de Israel, o juiz do povo de Israel e o profeta do povo de Israel. Um nascimento improvável, algo que não iria acontecer,
por sua mãe ser estéril. Mas Deus deu a Samuel a vida, deu a Ana um filho qual ela esperava e se tornou um grande homem para aquela nação. Vamos falar um pouquinho também sobre Paulo, né? Paulo, o perseguidor. Paulo achava que Jesus de Nazaré era uma farsa. E, inclusive, por isso ele tinha sido crucificado. Jesus foi crucificado por ser um farsante. Né? Assim era o pensamento de Paulo. E, além disso, Paulo entendia que todos os que consideravam Jesus o Messias eram também outros farsantes e precisavam ser presos, perseguidos, punidos por causa disso. E um dia, Estevão, que era um seguidor de Jesus, foi cruelmente apedrejado até a morte. Paulo testemunhou e aprovou a atitude daqueles que o apedrejaram. Mais tarde, Paulo vai e pede autorização aos líderes dos judeus para caçar, prender e punir todos os outros que estivessem espalhados tal heresia sobre o Filho de Deus. Paulo, então, ficou conhecido como perseguidor de cristãos. Paulo, a caminho de Damasco, sabendo que lá haviam judeus que consideravam Jesus como Filho de Deus, seguiu com seus soldados com o intuito de prendê-los. Mas como muitos de nós sabemos, ele ali no meio do caminho, indo para Damasco, é surpreendido com uma grande luz, a qual Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele tem um primeiro encontro com Jesus. E depois dali, meus queridos, ele se transforma num dos maiores pregadores da humanidade. O homem que mais sofreu por Jesus e perseverou em pregar a palavra de Deus. E hoje até hoje falamos sobre Paulo, né? De perseguidor a perseguido por amor a Cristo Jesus. Então o improvável se tornou totalmente provado e aprovado por Deus. Então, passou pela prova, mas venceu as batalhas que Deus colocou nas mãos dele. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus também? Quem foi Jesus? Jesus foi filho de uma jovem menina chamada Maria. Maria morava num vilarejo de Nazaré. Nazaré, este lugar, era um pequeno povoado. Sabe quanto media aquela terra? Aquele lugar onde ela morava? 200 metros de comprimento por 150 de largura. Era a cidade de Nazaré, onde morou Maria, mãe de Jesus. As casas ali daquele lugar eram compostas geralmente por uma única sala ligada a uma gruta escavada à mão, devido à fragilidade das rochas do local. E foi neste vilarejo que Deus chama Maria, a improvável, um lugar onde ninguém acreditava nas pessoas que moravam ali, né? É como hoje, pode ver alguma coisa boa de uma comunidade, né, onde existe violência, onde só existe pobre, pessoas sem condições, sem estudo. Era assim que era considerado esse vilarejo chamado Nazaré, um lugar esquecido por todos. E ali morava Maria. E veja o que Deus faz. Deus vai lá naquele lugar e chama esta jovem chamada Maria, que dá a luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso eterno e único Salvador. Por quê? Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez. Sabe por quê? Para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julgava fraco. Nazaré? Que lugar é esse? Né? Só mora gente pobre, pessoas sem condições
de nada, pessoas sem estudo, pessoas analfabetas, né? Pessoas que não vão dar nada à sociedade, mas não é verdade. Dali Deus tira a mulher que deu à luz ao Filho de Deus. Então nós precisamos nos sentir agraciados, fortalecidos, porque se você olhar para os lados, você vai dizer: Deus não tem nada para mim, Deus não vai me usar. Mas não é verdade, não é bem assim. Se Deus tirou Abraão de uma terra onde só existia a idolatria e tornou o pai da fé, Deus pega Moisés, um menino condenado à morte, e o torna um príncipe, um comandante de exército e mais tarde um libertador que foi buscar uma nação com mais de 600 mil pessoas e tirando com mão forte das mãos do faraó. Por que Deus não vai te usar? Deus usou Gideão, um totalmente improvável, um homem medroso, um homem que se escondia, e Deus pega esse homem e vê nele um exemplo e o torna um libertador também de Israel. Deus pega Davi, um rapaz rejeitado por sua família, um homem que estava ali, parecia esquecido, um homem que sofria perseguição dos seus irmãos, que precisava passar noites fora de casa, porque seus irmãos não o aceitavam, não o viam como uma pessoa provável para nada, porque eles eram guerreiros. Mas Deus pega esse homem e o transforma no maior rei que aquela nação já teve. Deus pega Samuel e o coloca dentro de um ventre estéril, de uma mulher amargurada, perseguida, que vivia de chorar dia e noite, e o transforma no maior profeta que a nação de Israel já viu, no maior juiz, um exemplo. Samuel foi um exemplo de homem, um exemplo de juiz, um exemplo como sacerdote naquela nação, o maior profeta que se fala até os dias de hoje. Se Deus fez isso com Samuel, por que não vai fazer comigo e contigo? Então vamos continuar crendo, vamos crer na palavra do Senhor. Paulo não acreditava e se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. Até hoje falamos de Paulo, então vamos continuar crendo. Os improváveis são aqueles que vão se tornar prováveis nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, queridas. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E essa palavra, ela possa penetrar no teu coração e trazer para você um grande alento. Que você possa continuar perseverando. Não desista, porque Deus tem grandes planos na nossa vida. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Eu deixo esta palavra para você. Não desista, que Deus está contigo. Em nome de Jesus. Amém.